Não é apenas no Natal que nós precisamos resgatar o verdadeiro significado e a verdadeira mensagem desse período que nós comemoramos o nascimento de Jesus. A Páscoa não é diferente, pois se os presentes tentam ofuscar a verdade no Natal, nesse período, são os doces. Por isso eu quero desafiar você a acompanhar essa série de programas, onde nós vamos falar sobre essa data tão importante no calendário cristão, que é a Páscoa, que fala da obra do Senhor Jesus como nosso Cordeiro e, é claro, sobre a sua ressurreição. A cruz do Rei, fardo pesado sobrecarregado, ao segui-lo discipulado. A cruz do Rei, a cruz do Rei, objeto de vergonha, desprezo e dor, na vida o perdão e a maior prova de verdadeiro amor. A cruz do Rei, firme e resoluto ele foi para minha salvação. Em meu lugar sofreu toda condenação. A cruz do Rei, o que posso fazer? Como responder? Nada em minhas mãos para oferecer, somente em Ti, Jesus, encontro tudo que pode me satisfazer. Na vida e na morte, em mais nada me apegarei, a não ser na cruz do meu Rei. Na vida e na morte, em mais nada me apegarei, a não ser na cruz do meu Rei. Na vida e na morte, em mais nada me apegarei, a não ser na cruz do meu Rei. Na cruz do Rei. Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós estamos nessa pequena série sobre a Páscoa, trazendo para você qual é a verdadeira mensagem dessa data tão especial no nosso calendário. E para a gente conversar hoje sobre o começo de tudo isso, quando a Páscoa começou, por que era importante a questão do sacrifício do Cordeiro, como a Páscoa se cumpre no Senhor Jesus Cristo, está aqui com a gente hoje o pastor Marcos Vinícius, pastor auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, para a gente conversar um pouco sobre quando tudo começou e a gente chegar então na mensagem da Páscoa que passa pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Bom, a gente vai lá pro início de tudo para a gente poder, talvez para a pessoa que tenha dúvidas ainda do que é a Páscoa, a gente não é só no Natal que a gente precisa ficar lembrando do significado ou do sentido do Natal, mas na Páscoa também. Então, para quem não está chegando aqui agora, não tem ideia do que significa o nome Páscoa, do que a isso está se referindo,
O que significa Páscoa, afinal de contas, numa mensagem assim bem simples e clara para quem está acompanhando a gente? É curioso, né, João, como as coisas vão ganhando uma nova perspectiva à medida que o tempo vai passando. E hoje em dia, se você falar com alguém Páscoa, é chocolate, né? O significado de Páscoa virou chocolate, de festa de alguma maneira. Mas é curioso que o sentido original de Páscoa, ele vem de um contexto de morte. Ele vem de um contexto de derramamento de sangue, vem de um contexto de praga. Então, quando a gente volta lá pro Êxodo, para Deus libertando o seu povo do Egito, e a gente conhece as 10 pragas do Egito, mas às vezes a gente deixa passar despercebido que são 10 pragas porque Deus vai confrontando a cada praga um deus egípcio, para mostrar que na verdade ele é o único Deus verdadeiro. E quando chega a 10ª praga, que é a morte do primogênito, o principal dos deuses do Egito era o próprio faraó. Ele era a divindade que era mais venerada pelo povo. E Deus vai lá e vai tocar no primogênito dele, vai tirar a vida dele para mostrar a impotência de faraó. Mas tem um detalhe. Para o povo de Deus, aqueles que criam no Deus verdadeiro, eles matariam um cordeiro, eles pegariam sangue, passariam nos umbrais da porta. Então você imagina, você pegando um sangue e pintando a porta da sua casa com sangue. Isso tá bem longe de parecer com um ovo de chocolate, né? E aqueles que estivessem com o sangue desse cordeiro marcando as portas ali das casas, o anjo da morte passaria por cima. Daí vem a expressão Páscoa, né? Que significa passagem. Então, Deus passaria por aquela casa, por aquele lugar, sem ferir ali o primogênito, que na verdade foi ferido não apenas os primogênitos humanos, mas também de animais, né? Então, naquela casa não haveria morte, porque houve uma morte substitutiva. Um cordeiro morreu para que alguém naquela casa não tivesse de morrer, para que o primogênito não tivesse de morrer. E isso ficava evidenciado por meio do sangue que marcava ali aquela casa. Então, aquele sangue era a marca de que houve uma morte substitutiva ali naquele lugar, para que não houvesse a morte do primogênito naquela casa. E o texto está lá em Êxodo 12, 13, que fala exatamente isso. O sangue vos será por sinal nas casas onde vocês estiverem. E aproveitando esse gancho do sangue, né? Agora tá bem claro o que é a Páscoa, como ela nasceu num contexto de juízo. Quem estivesse dentro de casa protegido pelo sangue seria salvo, né? A família toda seria salvo, né? A figura do primogênito ali muito importante. Por que o sangue? Vamos falar um pouco sobre sacrifício no Antigo Testamento. Por que precisa que um animal, no caso ali do Antigo Testamento, fosse morto no lugar de alguém para que essa pessoa fosse salva? A primeira coisa de todas é entender qual é o salário do pecado, que é o que a Bíblia pontua para nós, né? O salário do pecado é a morte. E assim como o povo estava escravizado no Egito, todos nós estamos escravizados pelo pecado. Nós já nascemos em pecado. Davi fala isso. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, né? Erram os homens desde a madre e já nascem falando mentiras. Então a Bíblia ela aponta para esse fato de que nós já nascemos escravizados ao pecado. Como o salário do pecado é a morte então agora passa a ser o salário de todo ser humano, indiscutivelmente. Não há um sequer que possa escapar disso. Então um derramamento de sangue tem que acontecer. Por que havia tanto derramamento de sangue assim no Antigo Testamento de animais? Primeiro, eles dão sempre a ideia de uma insuficiência, já percebeu? Vários animais morrendo. Por que vários? Por que não só um? Porque um animal não pode substituir um homem. Existe uma diferença de valor na criação. Isso ficou muito perdido, né? Hoje em dia a gente dá o mesmo valor dos animais para seres humanos, mas tem pai e mãe de pet, né? Não, você tá doido. A galera hoje prefere adotar animais a terem filhos, mas isso fica uma discussão para um outro momento. Mas não, a Bíblia deixa evidente que a coroa da criação é o ser humano. O Salmo 8 fala isso, né? Fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroaste. Então o animal não pode substituir um ser humano, esse é o primeiro ponto. Mas esse animal simbolizava algo. Ou você morre, ou alguém tem que morrer por causa do seu pecado. O sacrifício acontecia quando o culpado colocava, né, a mão sobre o animal, como se fosse o famoso pique-pega, né? Agora tá com você. Sim. E aí é como se a minha culpa, entre aspas, fosse transferida para aquele animal. Agora ele vai pagar por isso. Ele vai morrer, ou ele vai ser enviado como bode expiatório pro deserto. Mas enfim, é a ideia de que aquele animal me substituiria. Porém, o cordeiro apontava para o cordeiro perfeito, o cordeiro verdadeiro, que deveria ser humano, para ele poder substituir homens e também para poder representar homens diante de Deus,
mas ao mesmo tempo ser Deus para dar conta de pagar o preço por todo o pecado de todo o povo que creria nele desde o início do mundo até o momento que ele vier. E é obviamente que a gente está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. Então esses animais, eles eram uma figura, eles não eram a definição final em si mesmos, né? Todo tipo de sacrifício no Antigo Testamento falava duas coisas. Primeiro, um preço precisa ser pago. E segundo, esses animais não são o suficiente para pagar. Alguém precisa vir. E esse alguém é Cristo, que é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo sempre apontando para esse momento, né? A gente chega lá em Levítico, por exemplo, tem a promessa de um único sacrifício para suprir a todos aqueles outros, né? O dia da expiação. Vai haver um dia em que o sacrifício será feito e todos serão perdoados por meio de um único sacrifício. Interessante a gente pensar isso, né? Nessa insuficiência que nos aponta para o que é perfeito e suficiente. Que no caso, quando nós chegamos no Novo Testamento, João Batista deixa muito claro quando vê Jesus e fala: este é o Cordeiro de Deus. E que sentido? Você já falou aqui do substituto, é preciso ter um substituto. É curioso nessa coisa de eu transferir meus pecados para um animal e agora os meus pecados em Cristo, eles são colocados sobre eles. O que a gente pode ver no ministério de Jesus que o caracteriza como esse cordeiro que João Batista fala, que é aquele que tira o pecado do mundo? É curioso, João, que desde o início é muito claro para Jesus a consciência do ministério dele, que ele veio para fazer. Então, Jesus, ele não perde tempo, ele está o tempo todo buscando cumprir aquilo que ele deveria de fato cumprir. Então, com 12 anos, ele está lá no templo, né, E aí, quando José e Maria vão atrás, procurando ele ali, ele fala: olha, tô na casa do meu pai, onde mais eu poderia estar. Pedro, em um determinado momento, vai falar para ele não ir para a cruz, e ele dá uma dura repreensão a Pedro, né? Arreda Satanás, entendendo que o que o diabo queria fazer, de fato, era desviar o foco do Senhor Jesus ali. A tentação no deserto mostra isso, né? E Cristo sempre se mantém firme, porque ele entendia qual era o seu objetivo. Ele veio para morrer. Ele veio para pagar o preço. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O Senhor Jesus deixa isso evidente o tempo todo. Ele fala da sua morte. Ele diz de destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Quando os discípulos estão discutindo sobre quem vai se assentar à direita e à esquerda dele, ele fala assim: vocês dão conta de beber o cálice que eu tô para beber? Ele estava falando da sua morte. Morte essa que não era pesada por causa dos chicotes, por causa da cruz em si, pensando como uma maneira humana de morrer. Mas quando o Senhor Jesus vai pro Getsemane e orar, e ele começa a suar sangue e a alma dele fica com a angústia de morrer, ele sabia que ele iria enfrentar a ira do próprio Pai. Então, Cristo tinha essa consciência, e naquele momento ele sabia, é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser entregue. Então, o tempo todo, Jesus faz questão de deixar isso claro para os discípulos. Eu vim com um propósito específico. Eu vim para dar a vida pelas minhas ovelhas. Ele fala isso, né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele sempre vai evidenciar isso. E o porquê que ele tinha que dar a vida? Porque é a única forma de resgatar essas ovelhas. Não haveria outro modo. Se houvesse, certamente Deus tomaria outro caminho. Deus não escolheria matar Jesus Cristo na cruz simplesmente para tentar fazer uma bela poesia histórica e mostrar: olha como eu amo vocês. A morte de Cristo, ela era muito necessária. Ou era a única forma, melhor dizendo, de Deus salvar o perdido. E isso fica evidente ao longo de todo o ministério de Cristo, né? Sim, e quando ele fala, né, que ele é o bom pastor, ao mesmo tempo ele é o cordeiro, né? Ele Exato. É o cordeiro, ele é o bom pastor também, que dá a vida pelas ovelhas. E ele fala uma coisa muito bonita, né, de como que essas ovelhas estão seguras nele, assim como lá no Egito, aqueles que estiveram protegidos debaixo do sangue também estavam seguros, né, por causa do juízo. Agora, para a gente poder caminhar aqui para essa questão da mensagem da Páscoa, agora no sentido do que isso significa para quem ouve a gente hoje. Uma mensagem que a pessoa realmente precisa ouvir nessa Páscoa, porque a gente vai falar da ressurreição ainda, a ressurreição a gente vai falar lá no sábado de Páscoa sobre a ressurreição, que é aquilo para o que a Páscoa aponta, mas antes de ressuscitar, Jesus primeiro precisou morrer, né? Então, o que é essa mensagem para nós hoje
que é tão importante ao ponto de mudar a vida de uma pessoa que você poderia deixar para quem nos acompanha hoje? Bom, eu começaria dizendo que não é errado você comer chocolate na Páscoa, tá bom? Pode comer. O nosso objetivo não é dizer que é errado comer, pelo contrário, até se quiser me presentear com chocolate eu aceito. Até eu também. Mas a Páscoa, inicialmente, ela aponta para a morte. Ela fala de um preço muito caro que tem que ser pago. A Páscoa, ela tem uma mensagem de sangue. As cores aqui em vermelho, da arte e tudo mais, apontam para isso em todo tempo. Alguém precisou morrer e pagar o preço. Porque nós somos pecadores. E o nosso pecado diante de Deus, ele torna a nossa culpa eterna. Imagine que um pecado só já seria o suficiente para nós passarmos a eternidade no inferno. Agora, quantos pecados nós já cometemos até aqui? Quantos pecados nós cometeremos até o dia em que morrermos, ou se Cristo voltar antes, quantos pecados nós cometeremos nesse ínterim, nesse espaço de tempo? E a Páscoa aponta para isso. O salário do pecado é a morte. Mas a Páscoa, ela fala de graça, porque ainda antes de chegar na ressurreição, a Páscoa fala que houve um cordeiro que morreu para que todo aquele que nele cresce não tivesse que enfrentar essa morte. Houve um cordeiro que deu a sua vida e derramou o seu sangue de forma substitutiva, de maneira vicária. Então Cristo não apenas morreu por nós, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu no lugar de todo aquele que crê. O sangue derramado era para ser o meu, era para ser o seu, era para ser o seu. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, o sangue derramado foi o dele e substituiu o nosso. E fez com que Deus tivesse a sua ira satisfeita. E agora, ao invés de termos sobre nós a ira amarga de Deus, a doce e suave graça dele permanecesse sobre nós. Então, quando pensar em Páscoa, e você vai pensar também em ressurreição, mas lembre-se, como você bem colocou, né, João? Para haver ressurreição, teve de haver morte. E houve morte porque aquele que não tinha pecado, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós não tivéssemos de enfrentar a ira de Deus pela eternidade do inferno. Amém, amém. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente. E que as pessoas que nos ouvem aí, que vão acompanhar a gente até o sábado da ressurreição, né? Até o sábado que vamos falar da ressurreição, possam ser transformados por essa mensagem. Então, muito obrigado, Deus te abençoe, e a gente vai ter mais outras oportunidades aqui. E você que acompanhou a gente até aqui, o meu agradecimento também a você. A nossa série está apenas começando. Nós temos ainda muita coisa para abordar sobre a mensagem da Páscoa e você não pode perder os nossos próximos programas. Eu espero você então no próximo sábado. Que Deus te abençoe e até lá.
venha teu reino a nós. Seja teu reino, seja teu reino, seja teu reino em nós. Venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino a nós. Seja teu reino, seja teu reino, seja teu reino em nós. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Você deseja entrar em contato conosco, tirar alguma dúvida ou até mesmo enviar o seu pedido de oração? É muito simples. Basta enviar uma mensagem por um número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita ou acompanhar as atividades da nossa igreja através das nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 pela TV aberta, também pelo nosso canal no YouTube na primeira IPGV e pela IPP-TV. Que Deus abençoe a sua vida, que você creia na mensagem da Páscoa para transformar o seu coração.